convidar você para a gente fechar os olhos, nós vamos orar. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá essa oportunidade e nós nos reunimos aqui. Cada momento para adorar o Senhor é uma oportunidade única que o Senhor abre para nós. A gente agradece pelos que estão conectados pela internet, principalmente pelos que vieram até aqui nesse lugar, Senhor. Porque juntos aqui nós podemos sentir a presença do Seu Espírito. Ilumina, Pai, a nossa mente, o nosso coração e nos guia no caminho que o Senhor deseja guiar, por favor. Em nome de Jesus, amém. O pastor Barroso me pediu para fazer um agradecimento da parte dele, porque a nossa chegada, a nossa estadia aqui, se deve também à Igreja Brasileira Central de Miami, onde a gente esteve agora nesse final de semana, quinta, sexta e sábado, e foi uma festa maravilhosa, terminando lá, culminando com lá no Miami Temple, né? Onde a gente tinha muita gente lá reunida, e nós sentimos o calor dessa chegada aqui, e também lá da igreja do pastor Oséias, animadíssimas, pessoas envolvidas, e agora temos o prazer de estar com vocês. É bom quando as pessoas se unem para formar uma oportunidade de um evento como esse, né? Bom, durante a semana, você vai ver que a semana vai ser uma semana diferente em vários sentidos, né? E o primeiro sentido é que ela vai ser uma oração, vai ser uma semana de oração prática para a gente crescer na fé. Vou convidar você para abrir agora a sua Bíblia, celular, seja o que for, em Lucas, no capítulo 3, e a gente vai introduzir o tema dessa semana, hoje, Lucas capítulo 3, e eu já vou avisando assim, que a nossa semana ela tem uma sequência, e você vai ver que se você perder um tema dessa sequência, ela é como os elos de uma corrente, né? Ela vai perder bastante do seu significado e do seu efeito também. Mas vamos lá, Lucas 2, desculpa, eu errei, Lucas 2, e a gente vai ler do verso 25 em diante. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Esse é um dos relatos bíblicos que eu mais gosto. Ele move muito meu coração. Primeiro porque essa época aqui tem tudo a ver com a nossa época hoje. Muita coisa a ver mesmo. Primeiro, eles estavam esperando o Messias há 4.000 anos. 4.000 anos esperando o Messias. Tinha chegado o momento do Messias nascer. E entre o mundo religioso, a história que corria era meio assim. Segundo as profecias, o Messias está para vir. Uma hora ou outra ele vem, está para vir, olha aqui as profecias, olha os fatos. E muitos diziam assim, mas isso eu ouço falar desde que eu era pequeno. Imagina, 4.000 anos esperando o Messias, né? A gente está há 2.000 anos esperando a volta de Jesus. E é muito interessante como é que Deus deixou, Ele planejou na sua mente infinita, deixar os seus fiéis esperando, primeiro, pela vinda iminente do Messias, e segundo, pelo retorno iminente do Senhor Jesus. E durante toda a história do mundo, a gente fica assim, aguardando a vinda. E ele diz assim, eu venho como um ladrão, a hora que vocês não esperam.
Ele dá as profecias, mas as pessoas não sabem discernir exatamente, porque a profecia não é dada para a gente saber o futuro, mas para a gente discernir o tempo no qual nós estamos vivendo, principalmente para nós olharmos para trás e entendermos que Deus é o dono da história. 4.000 anos esperando o Messias. Bom, de repente, num dia, no templo, acontece essa cena que a gente acabou de ler. Bom, como eles estavam vivendo nessa época, entre os dois testamentos, que a gente chama de período intertestamentário, também fazia já 400 anos que não tinha palavra de nenhum profeta. Ou seja, há 400 anos ninguém de Israel ouvia um homem de Deus se levantar e dizendo assim: segundo a palavra de Deus eu vos digo. Nenhum profeta. Não tinha mais profeta. Ninguém falava em nome de Deus. Você imagina se hoje eu chegasse aqui e falasse para vocês assim: eu quero dizer para vocês que eu recebi uma profecia e Deus me revelou que eu, Fernando, não vou passar pela morte, mas eu vou ver a volta do Senhor Jesus nos meus dias. O que você ia dizer? Alguns iam dizer, outros iam dizer, é ou não é? Pensa bem. Tinha gente que achava muito legal e gente que achava muito maluco isso, né? Que esse camarada está dizendo isso aí? É louco. Agora, Deus, num período onde não tinha profeta por 400 anos, a Bíblia diz que ele revelou para um velhinho chamado Simeão que ele não passaria pela morte sem antes ver o Messias. E eu não sei se o Simeão contou para alguém essa história aí. Se ele contou, coitado, deve ter sofrido muita crítica. As pessoas devem ter rido muito da cara do Simeão, porque ele foi ficando velhinho, e nada do Messias aparecer. É porque o mundo está sempre cheio de críticos. Um monte de gente que se levanta em nome de Deus, em nome da verdade, empunhando a verdade, e os tempos são sempre turbulentos. Por isso a gente tem que estar sempre agarrado na palavra de Deus, para saber para onde a gente deve seguir. Não é assim que a Bíblia fala dos últimos tempos, que o inimigo procuraria enganar, se possível, os próprios eleitos. Ele está dizendo assim, olha, mesmo aquele povo que entende muito de Bíblia, olha, cuidado, se você não for guiado pelo Espírito, você pode ser enganado. Se o Simeão falou para alguém essa coisa, eu vou te falar, hein? As pessoas ficavam olhando para ele e diziam, olha, está vendo? Está ficando velhinho, e nada do tal do Messias chegar. Foi dar com a língua nos dentes. Um dia, eles estavam lá no templo, e sabe, no templo acontecia todo dia uma sequência de como acontece na igreja, não é? Todo dia, pais e mães levavam os seus filhos para serem dedicados no templo, os seus primogênitos. Era uma lista. E os sacerdotes faziam aquele serviço repetitivo. A gente também vem para a igreja e faz serviços repetitivos na igreja. Por exemplo, você não é capaz de cantar um hino todinho sem... Quando chega no fim, você diz assim, nossa, cantei todinho de cor, mas nem prestei atenção na letra, não louvei. É ou não é? É ou não é? Eu gosto de conversar, tá, gente? Eu fico assim, incomodando você, mas daí a gente vai se comunicando, né? Sim, sem dúvida. Ou quem sabe você nunca fez uma oração, e quando você falou amém, você falou, ai meu pai, acho que eu vou orar de novo, porque não prestei atenção em nada do que eu falei. Foi ou não foi? Sim, a gente é capaz de fazer mesmo as coisas religiosas de maneira repetitiva sem prestar atenção. Então, os sacerdotes, eles recebiam os bebês, apresentavam, anotavam o nome do primogênito, no livro dos primogênitos. E só que de repente, naquele dia, no templo, quem entrou lá? Quem entrou? Vamos lá. Maria, José e Jesus. Que para aquelas pessoas que estavam no templo eram quem? Exatamente. Sabe, lá no Brasil, você está em casa no domingo, toca a campainha, você sai, atende a porta,
Passa uns 5 minutos conversando com alguém lá fora, quando você volta, a mulher diz assim, quem era? Você diz, não era ninguém. 5 minutos falando com ninguém. O José, a Maria e o Jesus eram ninguém. Ninguém. Só mais um. Qualquer pessoa. Entraram, o sacerdote do mesmo jeito, pegando o bebê, apresentando, devolveu para os pais, anotou no livro dos primogênitos, mas ali, naquele templo, tinha 2 pessoas. Nós vamos falar, não vamos falar de Ana, vamos falar de Simeão. Simeão e Ana. Mas Simeão viu aquela cena de um jeito diferente. A percepção dele daquilo que estava acontecendo foi totalmente diferente, porque ele viu naquele bebezinho o Messias. E sabe que de todos os encontros que Jesus teve com qualquer ser humano na face da terra, para mim não teve nenhum mais significativo do que o encontro de Jesus com Simeão. Porque os outros que Jesus encontrou, eles eram adultos. Jesus era adulto. E tem mais, eles ouviram sermões de Jesus, eles viram milagres de Jesus, foram curados por ele, ouviram apelos de Jesus, parábolas de Jesus, mas Simeão, ele viu Jesus desse tamaninho. Mas quando ele olhou para Jesus, o bebê Jesus, ele reconheceu que aquele era o Messias. Pegou o bebê no colo. E ele reconheceu que aquele momento que ele estava vivendo era um momento precioso. Por isso que quando eu comecei o culto hoje, eu orei, eu digo assim, Senhor, obrigado por esse momento precioso que a gente está vivendo agora. Deus trouxe a gente de lugares diversos. Essa noite foi desse país, mas Deus trouxe você de outros lugares do mundo. E nós estamos aqui reunidos, com a palavra aberta. Por isso esse momento ele é único, ele é precioso. Simeão leu aquele momento especial, pegou o bebê, ergueu e disse assim, agora os meus olhos já podem se fechar, porque eles já viram a promessa de Deus. Bom, se os críticos estavam ali presentes, eu fico imaginando o que eles pensaram, não é? Pensa bem, esse velhinho é maluco mesmo, pensa bem. Primeiro ele disse que ele não ia morrer sem ver o Messias. O Messias não aparece, pegou o primeiro nenezinho, um ninguémzinho, filho do Zé Ninguém, com a Maria Ninguém, pegou e disse assim, agora eu vi o Messias. Quem vai provar que aquele era o Messias? Só Simeão sabia que ele era o Messias, e Ana, e José e Maria, porque diz aí que os pais estavam admirados do que ele estava dizendo do menino, porque eles não tinham revelado a ninguém. Deus revelou para eles e revelou para Simeão. Qual era a diferença entre a visão que Simeão teve e todas as outras pessoas de lá não tiveram? O que fazia a diferença? O que fazia com que Simeão tivesse uma visão diferente daquilo que estava acontecendo? Me ajudem, vamos lá. Estou perguntando para ouvir a resposta. Me ajuda lá. Verdadeira comunhão com Deus, sem dúvida. O que mais? Oi? Essas duas coisas estão conectadas. Mas olha só, prestou atenção no que a gente leu aqui? Olha aqui. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, justo, piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte. Verso 27, movido pelo Espírito Santo, olha só, em poucos versos, várias vezes falando que esse homem era movido pelo Espírito Santo, que o Espírito o levara, que o Espírito revelara, que o Espírito de Deus mostrara para ele. A única diferença que tinha entre Simeão e os outros é que Simeão era movido pelo Espírito de Deus. Isso. Sabe como é que isso acontece? Sabe como é que é?
Quão importante é o batismo? O batismo na água. Quem aqui é batizado? Desceu as águas, quero ver, levanta a mão. Maravilha, obrigado pela participação. Quão importante é o batismo na água? É pouco, médio ou é muito? Vamos lá, gente, fala comigo, vamos lá. Pouco, médio ou muito? Muito importante, lógico. Jesus assim, quem crer e for batizado será salvo. Ele está dizendo assim, ele não está dizendo que vai ser salvo só quem for batizado, mas está dizendo assim, se você teve contato com o Evangelho e você creu, ele está dizendo, eu espero que você se batize. É assim, simples. Assim como qualquer garota que conheceu um rapaz e que se apaixonou por ele e ele por ela, ela espera que ele se case com ela um dia. Assim é Jesus. Se você me conheceu, se apaixonou por mim, eu espero que você se batize e case comigo. É o que ele diz. Quem crer e for batizado será salvo. É muito importante. Agora, e o batismo no Espírito? É pouco, médio ou é muito importante? Pouco, médio ou muito? Muito. E quantos de vocês são batizados no Espírito? Levanta a mão. Ai, ai, né? Começou a apertar a coisa, né? Sabe de uma coisa? Se é uma coisa muito importante, não é no mínimo estranho que a gente não tenha nem certeza. Porque na verdade você não levantou a mão porque você diz assim, será que eu fui? Será que eu não fui? Não é? Não diz assim, certamente eu não fui. Não, será que eu não fui? Alguém que levanta a mão com certeza, diz assim, sim, eu fui. Poucos, mas alguns assim, bom, agora vai ficar chato eu não levantar a mão. Levantei para o outro, vou levantar para esse também. Perdoa, Senhor. Mas se é muito, muito importante, e é muito importante, é fundamental. Não é no mínimo estranho, não é no mínimo estranho que eu nem saiba se eu fui. E assim, eu não sei se fui, e é meio como a gente falava quando era criança, eu não sei, não quero saber, tem raiva de quem sabe. Quer dizer, eu não sei, não tomo conhecimento da coisa. Eu não vou atrás assim, porque eu também não me incomodo. Essa é uma característica da nossa geração do tempo do fim. As pessoas que não conhecem as coisas espiritualmente, elas não provam espiritualmente, elas não vivem espiritualmente intensamente, mas também não vão atrás. E isso não faz nenhuma diferença. Eu vou levando, quem sabe um dia Deus vai me transformar. Quem sabe um dia Deus vai derramar o Espírito como uma chuva e eu vou ser transformado pelo Espírito. Vai acontecer nunca isso. Não é assim. É porque também a gente não sabe o que é chuva serôdia, o que é chuva temporã. A gente também não sabe como é que funciona o negócio do batismo do Espírito Santo. A gente não sabe de nada disso. Quando eu leio esse texto, vem logo na minha mente uma conexão com Ezequiel 37. Ezequiel 37 é a visão do vale dos ossos secos. Nossa, eu amo esse texto também. Eu acho ele digno de uma cena que Hollywood devia fazer algum dia, sabe? Um épico assim, sabe? Em 3D. O vale dos ossos secos. Abre aí a tua Bíblia. Ezequiel 37. Eu ia citar, mas eu acho que a gente abrindo... Vem um poder da palavra que é um negócio fantástico. Esse poder move a gente. Olha o que Ezequiel diz, capítulo 37, verso 21. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor dele, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso podem reviver esses ossos? Respondi, Senhor, tu o sabes. Olha só, Deus pega o profeta e leva para um vale cheio de ossos. Presta atenção, porque ele não é um vale de esqueletos, ele é um vale de ossos. Os ossos estão misturados, e a Bíblia é específica em dizer assim, eles estavam sequíssimos,
Ali tinha passado muito tempo, já tinha vindo chuva, enchente, seca, aquilo já tinha misturado, por isso os ossos não se conectavam uns com os outros, estavam misturados, sequíssimos, seco, esturricado, quase esfarelando. Deus leva o profeta para esse vale, ossos, ossos e mais ossos, e Deus diz assim: filho do homem, acaso esses ossos podem reviver? E ele diz: o Senhor que sabe, eu não sei. E lá no verso 11, Deus vai revelar para o profeta o que são esses ossos. Ele diz assim: esses ossos todos são toda a casa de Israel. Esses ossos são o meu povo. Porque eles dizem assim: os nossos ossos se secaram e a nossa força se esvaiu. Toda vez que você lê povo, o meu povo, lê o povo de Israel na Bíblia, pense em você, porque você e eu somos o Israel espiritual. Então Deus está dizendo assim: o meu povo, a minha igreja de hoje, são esse vale de ossos sequíssimos. Eles são. Por quê? Porque eles dizem assim: os nossos ossos se secaram, eles estão esvaídos de força espiritual. Eles não têm autoridade espiritual nenhuma. Eles são um povo sem autoridade espiritual. Eles se movem pelo mundo cabisbaixos. Deus não está neles, e eles não iluminam o mundo, e o Espírito não transborda para as pessoas ao redor. Eles são ossos sequíssimos. Ossos sequíssimos. E você vai ver o quanto o povo de Deus regrediu, porque agora eles vão evoluir nessa cena. Aí Deus pega o profeta e leva o profeta e diz para ele, olha só o que Deus fala para ele. Disse-me ele, verso 4, profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Vou te dizer, seria a mesma coisa que a gente chegasse aqui hoje, que nós chegamos hoje, e o pastor Barroso levasse a gente de carro e dissesse assim, nós passamos por um cemitério, um parque, assim, eu vi, parecia uma pista de caminhada, assim, um parque, estava muito bonito, e de repente eu vi parque memorial, não sei das quantas, tinha uns túmulos lá pelo meio, né? E ele dissesse assim: podem cantar e pregar, está aí. Mas para quem? É aqui, no cemitério, mas cadê as pessoas? Estão aí, enterradas, pode cantar. E foi isso que Deus fez com o profeta. Deus diz assim: pronto, profetiza a esses ossos, prega para eles, vamos lá, fala com os ossos, profetiza. Coisa maluca. E ele profetizou aos ossos. Sabe que o sentimento mais angustioso, eu tenho 33 anos de ministério pastoral, e o sentimento mais angustioso de um pregador é sentir que fala para ossos secos, pessoas que não escutam, que não ouvem, ou que espiritualmente nem existem. Se acabaram. E a gente vive numa geração assim. Cada dia mais as pessoas menos procuram a igreja. Cada dia mais as pessoas menos sentem falta. Cada dia mais elas se acostumam com as coisas ao redor e desacostumam das coisas espirituais. O que começa a acontecer depois que o profeta profetiza é o que me anima. E eu creio nisso com toda a minha força, de toda a minha alma, de todo o meu coração. Com todo o meu sentimento e a minha mente, eu creio nisso. E é isso que me faz continuar pregando. Primeiro, os ossos começam a se mover. E aí diz, osso batendo contra osso. E você pode até ouvir o barulho daqueles ossinhos. E eles começam a se procurar parte com parte. E agora, nessa primeira fase, eles já não são ossos secos, eles são esqueletos. Eles têm formato de esqueleto. Cada parte procurou a sua parte. E eles são esqueletos sequíssimos.
Mas não para aí, isso por si já teria sido um milagre fantástico. Agora, na segunda fase, a palavra de Deus, o efeito da palavra sobre eles, faz com que cresça carne, tendão e por último a pele. E agora já não são ossos, não são esqueletos, agora eles são cadáveres. E agora eles têm rosto, você olha para eles, dá para ver a cara deles. Eles têm aparência, eles têm feição, você sabe quem são essas pessoas. E aqui diz o seguinte, verso 8: olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu sobre eles a pele, mas não havia neles o espírito. Eu gosto dessa frase. Sabe o que ele está dizendo aqui? Está dizendo assim: eles eram agora cadáveres, dava para ver a cara deles, o rosto deles, você sabia quem eles eram, você reconhecia eles, mas não tinha o espírito, eles não respiravam, eles ainda eram cadáveres, e eles só eram cadáveres porque lhes faltava o... E Deus está dizendo para você e para mim assim: você não tem o espírito? Cadáver espiritual, morto espiritual. Morto. Se falta o espírito, é morto. É isso. Aí está a tremenda importância. Isso é muito mais do que a gente dizer assim, é pouco, médio ou é muito importante? Ah, é muito. Não é muito. É simplesmente indispensável. É simplesmente tudo ou nada. É simplesmente vivo ou morto. E aí é de se estranhar que eu não saiba se eu estou vivo ou morto espiritualmente. Porque eu não sei se eu tenho ou se eu não tenho o Espírito de Deus. Quer ver no Novo Testamento como é que é importante ter o Espírito? Abre tua Bíblia lá em Romanos. Romanos no capítulo 8. Olha o que Paulo diz aqui no capítulo 8, o verso é o 14. Ele diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que quer dizer isso aqui? Quando diz assim, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, será que ele está querendo dizer que quem não tem o Espírito não é filho de Deus? O que você acha? Hã? Sim ou não? Sim? Olha, é só você ler um pouquinho mais para cima. Olha o que diz aqui o verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Simples assim. Se você não tem o Espírito, você não é dele. Coisa terrível. Eu acabo de revelar para você, através da Bíblia e da palavra de Deus, lembrar você de que você pode estar morto espiritualmente. E aí talvez isso explique alguma coisa para você. Quem sabe isso explica o que eu sinto no meu coração. Quem sabe isso explica o que eu não sinto no meu coração. Quem sabe isso explica o vazio que eu tenho dentro de mim. Quem sabe isso explica a minha antipatia religiosa. Quem sabe isso explique a minha falta de desejo de orar, de estar com Deus, de falar com Deus, o meu desejo de ler a Bíblia. Quem sabe isso explique o fato de que eu busco a Deus, mas eu não sinto Deus. Eu tento falar com Deus, mas eu fico enjoado de falar com Deus. Eu não tenho desejo das coisas espirituais, nem de ir na Bíblia, eu não tenho desejo de nada. Quem sabe isso explica, é porque eu estou morto espiritualmente. Quem sabe? E sabe assim, um tempo atrás eu cheguei à conclusão de que nós pregadores advertimos as pessoas, chamamos a atenção, instamos, falamos muitas coisas, você tem que fazer isso, mas a gente não diz como, não é verdade? Então eu prego e diz assim, você precisa do Espírito, você não tem Espírito, você está morto espiritual, aí eu vou embora. E aí você fica assim, mas como que eu vou ter o Espírito?
E eu digo assim, ora, mas você vai orar para Deus e a oração é enfadonha, você não consegue orar direito, você não tem prazer na oração, você não consegue falar com Deus direito com Deus também, você nunca consegue ouvir Deus, não sabe como é que é ser guiado por Deus. E eu digo, mas você precisa disso, e vou embora. Então, essa semana, eu decidi que eu estou instando agora, e que agora durante a semana, a partir de amanhã, eu vou começar a ensinar você como buscar o Espírito, como a gente recebe o batismo do Espírito, como a gente ora, como a gente fala com Deus, como a gente ouve Deus. E pode ser de repente que você diga assim, mas eu já sei falar com Deus, eu já sei. Eu gostaria de fazer agora um momento especial de oração. Antes de fazer esse momento de oração, eu vou cantar a última música. Essa música fala muito a minha alma, toca o meu coração, e eu vou pedir para tocar a música. Enquanto eu canto essa música, eu vou pedir para você colocar a sua mente em sintonia com Deus e pedir para Deus falar com você, porque em seguida nós vamos ter um momento muito, muito especial. Pode tocar a música, por favor. Enquanto isso, o Espírito vai falar com você. Sintoniza com Ele só com Deus. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Os nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Os nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma
principal. E a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Agora eu vou dar um momentinho de oração para você de 3 minutos. Vou cronometrar no relógio. 3 minutos. E aí você vai fazer uma oração para Deus, vai conversar com Ele. Hoje você não vai pedir pelo Espírito, e você não vai pedir nada, e nem agradecer nada. Então você vai orar 3 minutos, sem pedir e nem agradecer nada, certo? 3 minutos falando com Deus sem interromper, ininterruptamente. 3 minutos seguidos falando com Deus, sem pedir e nem agradecer nada. Nosso período de oração, do jeito que você está, ele começa agora. Fala com Deus. Senhor, nos achegamos ao Senhor, com o nosso coração, com a nossa mente, e rogamos ao Senhor, Pai, que aceite a nossa prece, a nossa entrega, e que nos ajude, Senhor, a sermos cheios do Seu Espírito, encontrando o caminho da comunhão plena com o Senhor. Nos leva para casa, Pai. Coloca em nós esse incômodo de Te buscar e de Te encontrar. E sacia essa sede depois de colocá-la em nós. Em nome de Jesus. Amém. Como é que foi orar esse tempo sem pedir nem agradecer? Interminável, não foi? E eu
Só dei 2 minutos, não foram 3. Mas os 2 pareceram 5, eu tenho certeza. Por que eu pedi para você orar? Vou pedir um pouquinho mais de microfone. Sem pedir nem agradecer nada. Bom, amanhã eu vou explicar para você o porquê, tá bom? E aí a gente vai começar a desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Falar com Deus, abrir o coração para Ele e ouvir a voz de Deus. A única coisa que eu posso te dizer é o seguinte: alguns de nós achamos que temos relacionamento com Deus, mas não temos nenhum diálogo com Ele, porque a gente não sabe fazer mais nada com Deus, a não ser pedir e agradecer. E pedir e agradecer não é relacionamento. Tenta se relacionar isso assim com um ser humano, pedindo e agradecendo. Passa um dia se relacionando com a sua esposa, pedindo e agradecendo só. E a gente ainda acha que tem relacionamento com Deus, né? A partir de amanhã nós vamos caminhar junto assim, tá bom? E a gente vai aprender e praticar junto. Que Deus acompanhe você para casa, traga você de volta, traz outras pessoas que você conhece também para cá. Porque esse ambiente, amanhã, nesse ambiente a gente vai dedicar mais tempo para a oração. Vai ser mais do que 3 minutos, tá bom? E nós vamos sentir essa evolução à medida em que a gente vai praticando a oração. Deus abençoe a todos. Vão com Deus.